Uma boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui com vocês, mais uma vez, e com o pessoal da Rede Amigo Espírita. E como da última vez que eu falei com a divulgação da Rede Amigo Espírita, eu estou iniciando uma campanha de divulgação. Muitas pessoas se preocupam com a divulgação do Espiritismo, com eventos, palestras, mensagens, etc. E eu digo a vocês que a melhor divulgação que vocês poderiam fazer para o Espiritismo é se inscrever na Rede Amigo Espírita, no canal. E pedir para que seus filhos se inscrevam no canal Rede Amigo Espírita e seus conhecidos. Se nós conseguirmos 1 milhão de inscritos, o canal da Rede Amigo Espírita, quando alguém abrir o YouTube, vai aparecer com palestras de Divaldo Franco, de diversas pessoas, e vai permitir a pessoas que não conhecem o Espiritismo uma alternativa ao Porta dos Fundos e aqueles outros canais e abundam na internet que nossos filhos assistem. Então, quanto maior o número de pessoas inscritas nos canais, mais visibilidade na internet eles têm. Então, denominações à parte, normalmente se inscreve, você oferece uma alternativa àqueles que entram no YouTube e, quando abrem, vem aqueles canais normais, com aquelas coisas lindas a respeito da morte, da guerra, do escândalo, dos crimes, etc., fora as piadas de baixo calão, etc. Então, a melhor coisa que você poderia fazer é se inscrever no canal da Rede Amigo Espírita. Então, vocês ouvintes, eu sou inscrita no canal, mas não só você, espírita. Pede para os seus filhos também, não vai fazer mal nenhum, eles não perdem nada. E se eles divulgarem na rede deles, pelo menos um, você faz um único favor para sua mãe, se inscreve na Rede Espírita. E aí você consegue aumentar a visibilidade do canal e permitir que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Então, é uma alegria estar com vocês na noite de hoje. E eu vou falar de um assunto novo e bastante interessante. E não existem coincidências, né? As coisas sempre têm uma razão de ser. Nós estávamos na Alemanha fazendo uma série de conferências quando fomos fazer um passeio e a pessoa nos levou para conhecer na Alemanha um campo de concentração. E especificamente nós estávamos ao redor de Munique e fomos visitar o campo de concentração de Dachau. É uma cidade pitoresca, muito agradável, muito linda, mas ela entrou para a história, porque havia um campo de concentração nas suas proximidades. Mas não era um grande campo de concentração, nem muito populoso, nem muito rico. Porém, ele entrou para a história porque foi nesse campo de concentração que trabalhou Mengele, que se tornou um grande carrasco nazista. E entrou para a história como uma das figuras mais representativas da crueldade na humanidade. E eu conheci esse campo, estávamos lá, e alguma coisa sobre Mengele, as informações, e quando nós voltamos para o Brasil, nós recebemos um material novo de pesquisa. E o mais interessante é que o principal autor desse trabalho era neto de judeus que estiveram no campo de Dachau. Simon Byron Cohen. Ele era neto de sobreviventes do campo de Dachau. E ele cresceu ouvindo falar sobre a crueldade de Mengele, sobre os nazistas, sobre as coisas terríveis que eles fizeram com os judeus. E nesse crescimento veio a grande curiosidade dele de ver os monstros da sua infância. Ele cresceu ouvindo falar desses homens e ele imaginava como seria um homem capaz de tamanha crueldade. Qual seria a aparência de pessoas que se compraziam em fazer o mal, como ele supunha que fosse Mengele. E ele tinha uma ideia, né? Quando a gente imagina uma pessoa muito má, normalmente a gente imagina que ela seja muito feia também, para acompanhar. E é comum a gente se surpreender que nem sempre o mal é feio, ou as pessoas bonitas são boas. E que não há uma correspondência entre a aparência física e a sua capacidade moral. Apesar da fantasia que muitos de nós desenvolvemos a respeito de que a crueldade deve ter um rosto, que a pessoa má deve ter uma certa aparência e que se você olhar, vai reconhecer.
Então Simon cresceu e ele tinha uma grande curiosidade de conhecer os carrascos nazistas, como eles se pareciam, e principalmente Mengele. E quando ele finalmente viu qual a aparência de Mengele, ele ficou bastante desapontado. Que Mengele era reconhecido na época como alguém muito distinto, um homem muito bonito, de bela aparência. Mas não só ele tinha uma bela aparência, como era considerado um cavalheiro, um gentleman, alguém muito educado. E vocês sabem que Mengele não foi preso, ele escapou. E teoricamente fugiu para a Argentina e veio morar no Brasil. E faleceu no Brasil incógnito. Alguns judeus que perseguem criminosos de guerra nazista rastrearam Mengele e supunha-se que ele viveu em São Paulo. E quando foram questionadas, as pessoas que conviveram com ele disseram: não pode ser. Todas as pessoas que conviveram com o suposto Mengele, que depois confirmaram ser verdadeiramente Mengele, disseram que era um homem tranquilo, calmo, um verdadeiro cavalheiro, uma pessoa muito distinta, muito cooperativa. Seus vizinhos o reconheciam como alguém muito agradável. E muitos dele não acreditam de maneira nenhuma que ele possa ser. Ele tinha uma grande curiosidade de conhecer a fita do julgamento de Nuremberg. Ele assistiu. E como ele conhecia a história de maneira mais próxima, por causa dos avós, e os avós criaram uma rede de refugiados, então ele ouviu muitos relatos de pessoas que sobreviveram aos campos de concentração, e ele foi assistir o julgamento de Nuremberg. Não sei se vocês sabem, mas Mengele não trabalhava sozinho. Ele tinha uma equipe. E a gente sabe exatamente o que ele fez, porque ele tinha o cuidado de anotar minuciosamente cada experimento que ele realizou. Mas não era ele que fazia as anotações. Ele tinha 2 enfermeiras especializadas que anotavam cada procedimento que ele realizava. Então, quando ele estripava alguém lentamente até a pessoa morrer, a pessoa descrevia quanto tempo levou, a intensidade dos gritos, etc. Então está tudo minuciosamente escrito. Por isso ele entrou para a história. Uma coisa é você ouvir boatos a respeito da crueldade, outra coisa é você ver a crueldade descrita minuciosamente, como ele fez, em relatórios muito precisos. Mas ele não escrevia nada. As enfermeiras anotavam. Ao final, ele olhava o relatório e assinava. Então ele não estava sozinho. Participando de cada experimento, haviam 2 enfermeiras, fora os outros auxiliares. Mengele não foi preso, mas as enfermeiras foram. E elas foram a julgamento. E qual a surpresa? Nenhuma delas tinha antecedentes criminais. Nenhuma delas tinha histórico de crueldade. Pelo contrário, elas eram consideradas excelentes enfermeiras. E uma delas era tão excelente que ganhou um prêmio. Pessoas se reuniram e outorgaram a ela um prêmio de excelência. Ela era cuidadora de idosos. Os parentes dos idosos se reuniram e deram a ela um prêmio pelo carinho, extremo cuidado que ela dedicava aos idosos. Idosos não são pacientes fáceis. Então, uma enfermeira especializada no cuidado de idosos tem que ser a pessoa portadora de excelentes valores para que isso seja feito com a excelência que ela apresentou. E ela ganhou um prêmio e se tornou assistente do Mengele. De que maneira essas coisas podem conviver? Como alguém, excelente enfermeiro. Mengele também era um excelente médico. Não havia nenhum relato de violência ou agressividade na sua vida. Ninguém falava a respeito. Ele era um excelente médico antes da guerra e se tornou Mengele. E as 2 enfermeiras se tornaram assistentes do Mengele, sem nenhum antecedente. Nada que justificasse. Pessoas normais podem se tornar assistentes do Mengele? Você poderia se tornar um assistente do Mengele? Ou seria necessário você ter algum tipo de anomalia comportamental ou mental para se sujeitar a esse tipo de atividade? É esse o questionamento de Simon Baron-Cohen. E aí ele se tornou obcecado por entender de onde vem o mal dentro da humanidade. Existe uma localização para a crueldade? Existe uma razão de ser, alguma justificativa para isso? E se a gente pensar bem,
nós temos sim também dúvidas a respeito. Por exemplo, não há muito tempo atrás, 2 rapazes de classe média alta em Brasília saíram num automóvel de luxo, pararam num posto de gasolina, compraram gasolina, derramaram sobre um homem deitado numa praça e atearam fogo. Lembra da história? E questionados, porque eles haviam matado um índio, eles disseram: não, foi mal, seu delegado. A gente não queria matar um índio, a gente pensou que era um mendigo. E isso explicava. Eles não queriam de jeito nenhum matar um índio. Engraçado, e era até engraçado o depoimento. Não, a gente não queria de jeito nenhum matar um índio, eles estão em extinção. A gente pensou que era um mendigo. Mas vamos à história. 2 pessoas capazes de cometer uma atrocidade como essa, atear fogo num ser humano, são normais? Bom, não, com certeza. Eles devem ser psicopatas, aqueles descritos nos filmes. E, se eles são, devem ter antecedentes. Histórico de crueldade. Na infância matavam gatinhos ou faziam alguma coisa? Absolutamente nada. Eram garotos absolutamente normais. Não tinham histórico de crueldade, antecedentes criminais, nem bullying na escola, podia-se dizer que eles eram agressivos ou participavam de gangues, eram garotos absolutamente normais, como aqueles que você recebe em casa. Antes desse crime cometido, nada justificaria algo como isso. Mas, não há muito tempo atrás, no Rio de Janeiro, vocês já devem ter ouvido falar, 5 rapazes num Gol 0 km, saíram de um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, pararam num ponto de ônibus e agrediram brutalmente uma empregada doméstica. Uma testemunha os viu, eles foram perseguidos, foram pegos, e 2 eram menores, e um dos menores, em depoimento ao delegado, disse: foi mal, seu delegado. A gente não queria bater na empregada doméstica, a gente pensou que era uma prostituta. E isso explica tudo. Mas a coisa ganhou as manchetes, porque, como ele era menor, o pai foi chamado a prestar depoimento. E diante do delegado, o pai disse o seguinte: foi um engano, seu delegado, eles pensaram que era uma prostituta. E isso explica tudo. Quer dizer, se fosse uma prostituta não tinha nenhum problema? Era desculpa, não, nós nos enganamos, a gente achou que era uma prostituta. E aí as pessoas, não, de jeito nenhum, né? Será? Quando a gente pensa nesse ponto de vista, e a gente fala da empregada doméstica, a gente já se posiciona. E quando fala prostituta, não, de jeito nenhum, isso não justifica. Mas se uma prostituta fosse prestar queixa, você perguntaria: que roupa você estava usando? Onde você estava? O que você estava fazendo? Isso faz alguma diferença? A roupa que você usa justifica a agressão? Ou, pelo fato de ser prostituta, você merece a agressão? Nós só vamos nos indignar se for uma empregada doméstica. Porque para a empregada doméstica, você não pergunta: que roupa você estava usando? Todo mundo sabia que ela estava saindo do trabalho, participou de uma festa com os patrões, e por acaso estava à tarde da noite no ponto de ônibus para voltar para casa. E isso você não ia perguntar. Mas, se fosse uma prostituta, que roupa você estava usando? Você pensaria, certo? Simon Baron-Cohen se pergunta então: essas pessoas são pessoas normais? Elas têm anomalias? Ou qualquer um de nós pode se tornar assistente do Mengele? E Simon se tornou então cientista, neurocientista, filiado à Universidade de Cambridge, e se dedicou a pesquisar a origem do mal. E ele fez um trabalho notável. Ele conseguiu reunir 300 cientistas, envolveu 66 instituições de pesquisa para compilar dados a respeito do mal dentro do ser humano. E, especificamente, a origem da crueldade. E, a partir dessa reunião de estudiosos, ele finalmente estabeleceu uma teoria que está muito próxima de se transformar numa explicação perfeitamente lógica. Ele descobriu uma série de estruturas cerebrais e, associado com vários deles, desenvolveu um relatório que veio a público, foi publicado recentemente, eu não sei se já saiu com a tradução no Brasil, chamado A Ciência do Mal. Ele
descobriu uma área do cérebro relacionada com a capacidade do ser humano de ser cruel. Nós somos primatas e descendemos dos primatas, com as características que os primatas possuem. Nós somos seres sociais. A nossa força está nos números. Nós não temos pelos, não temos garras, não temos força física, mas estamos no topo da cadeia alimentar. Então, a cooperação mútua é essencial para a nossa sobrevivência como espécie. E os primatas também apresentam essas características. Então, eles são afetuosos entre si, são cooperativos entre si. Nós somos programados geneticamente para sermos cooperativos. E para que isso seja possível, nós temos algumas válvulas de segurança para nos impedir de comportamentos antissociais ou possivelmente prejudiciais. Logo, quando nós somos terminantemente cruéis ou temos comportamentos considerados criminosos ou antissociais, nós temos uma falha nesse sistema de segurança. E Simon Cowell denominou esse sistema de circuito empático. O que nos impede de sermos cruéis é o funcionamento do sistema empático. Se esse sistema estiver funcionando perfeitamente bem, você jamais será assistente do Mengele. Você jamais será cruel com outro ser humano. E vamos entender por quê. Isso não tem nada a ver, por exemplo, com você ser religioso ou não, com você ter ou não determinadas características. Tem a ver com o funcionamento neurológico. E ele funciona da seguinte maneira. O circuito empático tem 3 áreas principais. Uma é o reconhecimento facial. Quem descobriu esse material foi a doutora Susan Fiske, da Universidade de Princeton. Ela é uma neurologista, uma neurocientista, e ela descobriu que no nosso cérebro, na área da visão, existe uma divisão de especialidade. Quando nós olhamos qualquer coisa, nós usamos a visão normalmente. Mas no momento em que identificamos a coisa que estamos vendo como um ser humano, nós mudamos a área de atuação. Existe uma área visual específica para seres humanos. Então, toda vez que você reconhece um ser humano, você usa esta área neurológica, que não é a mesma que você usa para ver televisão, que você usa para observar as coisas, para observar a paisagem e ver todo o mais que existe. Então, a visão se divide em seres humanos e o resto. Todo o resto usa o que nós chamamos a área das coisas e a área dos seres humanos. E o circuito empático começa nessa área, a área do reconhecimento facial. Então, no momento em que nós reconhecemos um ser humano, nós mudamos para essa área especializada. E essa área especializada começa a se desenvolver em torno de 6 meses de idade. E os pais podem perceber perfeitamente quando ela começa a entrar em funcionamento. O bebê, quando nasce, ele não reconhece o seu entorno. Por isso, o dono é aquele que tem a mamadeira. Quem tiver a mamadeira pode levar, porque ele não nota a menor diferença. Mas num determinado momento, ele começa a reconhecer os outros. E um momento mais específico, ele começa a individualizar esses outros. E é nesse momento que ele começa a estranhar. É o momento que ele começa a distinguir. Esse eu vejo sempre, esse é de vez em quando, esse eu nunca vi antes. E aí ele reage de maneira diferente. É a área da visão humana. Essa área específica nos seres humanos. E a gente desenvolve primeiro. E nessa área nós armazenamos tudo o que nós sabemos sobre os seres humanos. E quais são as expressões que eles têm especificamente. Então, quando você reconhece um ser humano, você também reconhece a sua face. E procura nessa face o que ele representa. Então, se você está andando na rua e alguém faz uma expressão de intenso pavor, qual a sua reação? Você está andando pela calçada calmamente e alguém faz uma expressão de pânico. O que é que você faz? Você olha em torno, né? Está com medo de quê? Por que você faz isso? Porque você reconheceu. Reconheceu o quê? O medo. E quando você reconhece o medo, você automaticamente reage de acordo. Quando você está assistindo um filme, e no filme
Finalmente, a jovem moribunda encontra o amor da sua vida, os dois se encontram e aí você chora. Não é nem seu parente. Por que você está chorando? Você se emociona com a cena. Por quê? Você conhece a pessoa? Por que você está chorando? Não, mas foi emocionante. O que foi emocionante? Você reconheceu o quê? Aquelas emoções. Mas por que você chorou? Ou outra coisa também, que acontece muito, né? Num determinado filme de ação, quando o mocinho do filme toma uma joelhada nos testículos. E você encolhe. Não foi você. Por que você se encolheu? Você sente a dor, você ainda geme. Ai! Peraí. Não foi em você. Foi um filme. Por que você reagiu assim? Não, até dor. Tem gente que fecha os olhos. Não, ai meu Deus, que dor. Tem gente que sente dor. Se não foi em você, por que você sente dor? Por causa da segunda parte do sistema empático, que é a área de espelhamento. Então, a primeira parte é o reconhecimento facial. Você reconhece as emoções das pessoas. E a área de espelhamento, você procura qual a resposta apropriada a essa emoção. Então, se você tem um ator que representa muito bem determinada emoção, você faz o quê? Se emociona com ele. Então, se for alegria, se for tristeza, se for dor, você se identifica com aquelas emoções e sente. E isso é uma válvula para impedir você de ser cruel. Porque se você machucar outro ser humano e ele expressar isso, você sente também. E isso impede você de agir negativamente. Porque quando o outro cai, você se identifica e se torna incapaz de cometer um ato de crueldade. Teoricamente. Se funcionar, você vai identificando a dor, você para. Identificando a humilhação, você... Então, quando nós éramos menores, o pessoal mais velho, mais da minha idade, mais para lá, normalmente vocês estavam brigando. Quando o garoto chorava, parava tudo, é ou não é? Ou caiu, para. Você está brigando com seu irmão, daqui a pouco ele chora. Não era assim que funcionava? Por quê? De repente, você identificou e reagiu de acordo. E essa é a principal válvula que impede você de ser cruel. Porém, esse estudo começou quando eles identificaram nos psicopatas assassinos, que a gente deve ter ouvido falar, que são aquelas pessoas que cometem assassinatos ritualísticos, ou gostam de matar, ou apresentam determinadas características desde a infância. Por exemplo, prazer em infligir dor. Eles não têm nenhum tipo de culpa, nenhuma sensação de remorso, nem nada. E, na verdade, eles nem entendem por que deveriam sentir isso. Eles apreciam a sensação, fazem-no sem ter nenhum tipo de limitação. E, estudando essas pessoas com essas características, eles descobriram uma anomalia cerebral. Eles tinham uma falha no desenvolvimento da área medial da órbita do pré-frontal, atrás do globo ocular. Havia uma falha de desenvolvimento. E eles viram que vários assassinos seriais tinham esta falha no desenvolvimento. E com isso eles estabeleceram um perfil. Pessoas que têm falha nesta área são incapazes de reconhecer as emoções de outras pessoas e, em vista disso, não podem espelhar. Como elas não podem espelhar, elas não entendem o que você sente e, por isso, não têm nem aversão, nem remorso, nem culpa, nem nada. Que para você poder sentir isso, você precisa entender o que a outra pessoa está sentindo, para poder, então, responder apropriadamente. Os psicopatas assassinos característicos não têm essa capacidade, o que lhes permite cometer as mais diversas atrocidades sem sentirem absolutamente nada. O que para as pessoas, quando a notícia saiu, foi um grande alívio. Ah, então eles são doentes ou não? Porque essa é uma pergunta interessante, né? Uma pessoa com essa anomalia é um doente mental ou é um criminoso? Tem diferença? Tem. Um doente mental a gente interna para tratamento, porque ele não é responsável pelo que faz. Um criminoso sabe o que está fazendo e deve ir para a prisão. Onde nós colocamos os psicopatas assassinos? São criminosos ou são doentes? É uma questão interessante, porque a história conta que a situação foi a seguinte. Existe uma divisão no FBI especializada nesse tipo de crime.
E um grupo havia prendido um desses assassinos que havia matado 32 mulheres ao longo de vários anos. Ele foi pego, por acaso, com o perfil que o FBI desenvolveu, ele foi preso e estava indo ao julgamento pelo assassinato daquelas mulheres, quando saiu a notícia da anomalia cerebral. Ele fez o exame e ele tinha anomalia. Logo, a defesa resolveu usar isso a seu favor. E a defesa disse o seguinte: meu cliente não é um assassino. Meu cliente não é um criminoso. Ele é um doente. Ele tem uma anomalia no cérebro que o leva a esse comportamento. Essa foi a base da defesa. E eles estavam indo muito bem, porque ele tinha anomalia do cérebro e todos nós gostaríamos de dizer que só faz isso pessoas doentes. Nenhum ser humano quer saber que uma pessoa aparentemente normal possa fazer isso. É mais fácil a gente lidar com uma doença do que alguém fazer isso deliberadamente. Bom, então estava colando muito bem, a defesa estava tendo muito sucesso. E eles chamaram para depor o detetive responsável pela prisão, que era o chefe da equipe. E chamaram ele para depor. E fizeram a pergunta: o senhor conhecia o meu cliente? Não. O senhor teve algum contato social de qualquer natureza com o meu cliente anteriormente? Não. Como o senhor chegou ao meu cliente? Nós elaboramos um perfil a partir dos crimes cometidos. O seu cliente se encaixava no perfil, se tornou um dos suspeitos, nós começamos a investigar e encontramos provas de que ele era o assassino. Então havia mais suspeitos, sim, haviam alguns que se encaixavam no perfil e investigamos todos e encontramos provas com o seu cliente. Então o senhor não sabia? Não, não sabia. Então foi por acaso? Não, nós seguimos o perfil. Então, antes de conhecer o meu cliente, o senhor sabia como ele se comportava? Não. Eu sabia o comportamento do assassino, porque assassinos dessa natureza têm um determinado comportamento padrão. E o senhor estabeleceu esse comportamento sem conhecer o meu cliente? Sim, nós estabelecemos o comportamento e ele se encaixava no perfil. O senhor está ciente que o meu cliente tem uma anomalia no cérebro e que pessoas com esse perfil costumam ter esta anomalia no cérebro? Sim, eu estou ciente disso. Logo, podemos dizer que a anomalia no cérebro é que causou o comportamento do meu cliente? Não. Mas o senhor não disse que traçou um perfil antes de conhecê-lo? E que esse costuma ser o perfil daqueles que cometem esses crimes? Sim. O meu cliente não se encaixa no perfil? Sim, o seu cliente se encaixa no perfil. E as pessoas que têm esse perfil normalmente não têm essa anomalia? Sim, as pessoas têm essa anomalia. Logo, a anomalia causou o comportamento. Meu cliente não é um criminoso, ele é um doente. Não. Seu cliente é um criminoso. O senhor não sabe que as pessoas que têm anomalia no cérebro têm esse comportamento? Não. O seu cliente tem esse comportamento. Porque eu tenho anomalia e eu não sou um criminoso. Ele tinha a mesma anomalia, o que lhe causava certos transtornos comportamentais. Mas ele escolheu, em vez de ser um criminoso, se tornar agente do FBI para capturar outros criminosos. E a partir desse estudo, Simon Cowell descobriu a terceira área que fazia parte do circuito empático, que é o centro, né, que concentra o caráter. É a área de avaliação do caráter. É que junta o espelhamento e o reconhecimento facial. Então, o centro concentrador do caráter é responsável por unir essas partes. E a origem desse comportamento é de natureza intelectual. Existe um fator intelectual também associado à capacidade empática. Juntando tudo isso, ele então entendeu qual seria a mecânica do mal. Vamos começar, por exemplo, pelo reconhecimento facial. Tá? Se você não é capaz de reconhecer as emoções em outra pessoa, como é que você vai espelhar? Então, psicopatas têm uma certa incapacidade de espelhamento. Então, eles não conseguem identificar o que aquilo significa e encontrar uma resposta apropriada para isso. Só que existe um outro fator nisso. Onde fica esse reconhecimento facial?
Não é na área da visão? E nós temos uma área para as coisas e uma área para os seres humanos, correto? Eu tenho na mão aqui um pedaço de papel, certo? E eu vou fazer uma coisa com esse pedaço de papel. Eu vou amassar brutalmente esse pedaço de papel. Foi o que eu fiz. O que causa essa interrogação no rosto de vocês é: como assim? A gente nunca usa essa expressão, né? Brutal, amassei brutalmente um pedaço de papel. É esquisito. A gente nunca usa esse qualificativo para isso, é? Eu não só amassei brutalmente um pedaço de papel, como eu vou jogar no chão. E o que vocês sentiram? Nada. Isso é normal. Por que não? É um pedaço de papel. Você amassou e pisou em cima, e daí? Não é nem minha certidão de casamento, nem nada. É um pedaço de papel qualquer. E você não sente absolutamente nada, né? Por quê? Porque isso não é nada. Isso é uma coisa. Mas se fosse um bebezinho? Não, aí não seria uma coisa. Seria um ser humano. E automaticamente você usa a área dos seres humanos. E as áreas dos seres humanos significa emoção intensa. Não é assim? Tem certeza? Fizeram um experimento sociológico interessante. Pegaram uma criança e colocaram no viaduto do Chá, em São Paulo. 5 minutos parou um carro. O que você está fazendo aí? Fizeram experimento em diversos países, em várias cidades importantes. Não mais 5 minutos levava a pessoa para parar e perguntar para a criança: o que você está fazendo aí? Pegaram essa mesma criança, trocaram suas roupas, sujaram bem e deixaram no mesmo lugar. 8 horas depois, ninguém parou. A pergunta é: sujeira deixa alguém invisível? Era a mesma criança, com as mesmas características faciais. Por que você viu num momento e no outro não viu mais? O que foi que aconteceu? O que tornou essa criança invisível? O que é que torna algumas pessoas invisíveis? O problema é que quando essas pessoas se tornam invisíveis, elas se tornam exatamente como um pedaço de papel. Se você cometer uma crueldade contra um ser humano, todos os seres humanos reagem. Mas se for um invisível, você nem viu. Você não reage. Como funciona isso? Por incrível que pareça, essa tese, ela é antiga. Quem desenvolveu foi Viktor Frankl, que também esteve num campo de concentração. Ele perdeu toda a sua família em Auschwitz. Ele sobreviveu aos campos, migrou para os Estados Unidos e se tornou professor em Yale. Ele é considerado o pai da 5ª força da psicoterapia da Escola de Viena. Porque lá em Yale, ele se deparou com uma situação inusitada para ele. Ele esteve em Auschwitz e agora estava em Yale. E Yale é uma das universidades de maior prestígio nos Estados Unidos, onde são os presidentes, as pessoas mais importantes, onde está a elite intelectual e econômica dos Estados Unidos. E o índice de suicídios era enorme. E em Auschwitz, onde você não era nada, não tinha nada, nem direito, nem nome, nem coisa alguma, quando você era tratado com menos do que lixo, as pessoas lutavam para sobreviver e não se matavam. As pessoas eram assassinadas sistematicamente, mas o suicídio era incomum. E algumas pessoas que já deveriam estar mortas e sobreviveram, ele perguntava: por quê? Eu preciso contar. Eu preciso. Então, contra todas as expectativas, eles sobreviveram a horrores inimagináveis. E aqueles jovens, belos, fortes, ricos, se suicidavam. Não fazia sentido para ele. E resolveu então estudar essas características, tentar entender por que isso acontecia. E ele chegou à conclusão que a causa dessa situação era a falta de um sentido para a vida.
Ele criou uma terapia, terapia do sentido, chamada logoterapia. Ele chegou à conclusão que se você tiver um motivo válido, um sentido profundo na sua vida, que é particular, para uns é religião, para outros é família, para outros é qualquer coisa, não importa o que façam com você, o que tirem de você, você luta para viver. Mas se você tiver tudo, todos os prazeres, e não tiver um motivo válido para viver, o vazio existencial se instala e você se suicida. Por isso, o índice de suicídio é tão alto em pessoas de grande bem-estar. Quanto maior a sua classe social, maior o índice de suicídios. 80% deles acontece nas classes mais abastadas. E ele chegou à conclusão que não importa quanto prazer você sente. Se você não tiver um motivo válido para viver, você prefere a morte. E ele disse que um sintoma dessa perda de sentido é o que ele chamou de coisificação. Então, à medida que você vai perdendo o sentido, você começa a coisificar. Isso é um termo que ele inventou. E ele descrevia da seguinte maneira. Por exemplo, você aumenta a quantidade dos relacionamentos sexuais em detrimento da qualidade. Só que para você fazer isso, você precisa coisificar. Por quê? Você já deve ter ouvido a expressão mulher-objeto. Ou relacionamento descartável. Para você poder ter um relacionamento descartável, para você transformar uma pessoa em objeto, você precisa coisificar primeiro. Senão você não consegue. Se você identificar o outro como um ser humano, automaticamente você começa o quê? A espelhar. Podia ser minha mãe, ou minha irmã, ou um parente. E quando a pessoa sofre, você também sofre. Então, para você ser capaz de usar alguém, primeiro, você precisa coisificá-lo. Transformá-lo em um objeto. Porque objeto, lembrem, você descarta e não sente absolutamente nada. Só que isso era um conceito de psicologia. A doutora Fisk, analisando o cérebro através do scanner cerebral, ela descobriu que a coisificação, termo psicológico criado por Viktor Frankl, na verdade é um fenômeno de natureza neurológica. Você realmente faz alguma coisa. Quando você coisifica alguém, você automaticamente, quando olha, não usa mais a área dos seres humanos. Você passa a usar a área das coisas. Por isso, quando você pisa numa coisa, o que acontece? Nada. Quando você descarta uma coisa, o que é que você sente? Nada. Então, se uma prostituta é agredida e ela não é gente, o que é que você sente? Nada. Se morre um mendigo, que não é gente, o que é que você sente? Nada. Se é uma criança que não está no rol dos seres humanos, o que é que você sente? Você só vai sentir qualquer coisa se for um ser humano. Porque coisas, como nós mostramos aqui, não te dizem absolutamente nada. Então o segredo está em coisificar. E como é que funciona isso? Simples. Lembram do fator integrador do caráter? Que é a terceira área do circuito empático? É lá que você coisifica. Como assim? Você reconhece o ser humano e espelha, não é isso? Mas para poder espelhar, você primeiro tem que ter o quê? Um ser humano. Se for uma coisa, não tem espelho. Você não se identifica com um pedaço de papel, se identifica? Não, você não sente nada. Então, quem é que diz se é ou não um ser humano? E se requer ou não espelhamento? O fator integrador do caráter. Como o quê? Quando você escuta, prostituta não é gente. Prostituta não é gente. Prostituta não é gente. E você se convence que prostituta não é gente, o que acontece quando você vê uma prostituta? Coisifica. Mendigos não são gente. Mendigos não são gente. O que é que você automaticamente faz? Coisifica. Não, você não se identifica com o mendigo. Por quê? É uma coisa. Mas você pode fazer isso também com povos. Se você entrar na internet, no YouTube,
E você vai encontrar lá algumas escolas fundamentais islâmicas, onde as criancinhas começam a cantar: judeu não é gente, judeu não é gente, judeu deve morrer. São descendentes de porcos. E criancinhas cantando isso. Se você cresce ouvindo que judeu não é gente, o que acontece quando você cresce? Você é perfeitamente capaz de colocar uma bomba no ônibus escolar cheio de criancinhas judias. Por quê? Judeu não é gente. Então você é perfeitamente capaz de amar o seu bebê, ser terno com o seu bebê, beijar a sua esposa, ser um pai de família amoroso e matar criancinhas judias. Por quê? Não são gente. Como vocês, quando eu perguntei, né? Se uma prostituta for dar queixa no delegado que foi agredida, qual a primeira pergunta? Onde você estava? Vestindo o quê? Qual o nome disso? Hã? Se fosse uma freira, o comportamento seria automaticamente o quê? Total indignação, sofrimento, reação extrema. Por quê? Gente, não se faz isso com seres humanos. A gente não agride e humilha seres humanos. A gente só faz isso com coisas. Então, se você disser judeu não é gente, ou essa raça não é gente, ou essa cor não é gente, ou essa etnia não é gente, ou esse gênero não é gente, o que acontece? Você pode perfeitamente se tornar assistente do Mengele, como aquelas enfermeiras, que eram enfermeiras maravilhosas, ternas, amorosas com seres humanos, como qualquer pessoa. Mas como o judeu não era gente para os nazistas, você podia fazer experiências científicas perfeitamente bem, como algumas pessoas fazem com animais. Isso até justifica, se eu não fizer com os animais para salvar as pessoas. Então eu faço com os animais para salvar as pessoas. Então Mengele dizia que fazia apenas experimentos científicos. Então, na verdade, ele não estava cometendo uma crueldade. Porque você não acha crueldade eu rasgar um pedaço de papel, acha? Tem nada demais, tem? É só um pedaço de papel. Qual o problema? Nenhum. Então, se a pessoa diante de você for uma coisa, você fará isso exatamente igual qualquer psicopata faz, mesmo sem anomalia cerebral. Não é necessário anomalia cerebral. Você decidiu que não é gente. Então, nós podemos fazer isso intelectualmente. Então, se a gente escolher coisificar alguém, é só fazer isso. Então, você pode fazer isso com qualquer um. A gente está numa época bacana. Bandido bom é bandido morto. Nunca ouviram isso? Lembre-se que vocês são os espíritas, certo? Bandido bom é bandido preso, que se ele morrer vira obsessor. Mas você começa, né? Aquele daquele partido não é gente. E aí, a agressão, você não sente. Não tem problema nenhum. Eles mereceram. Tem algum ser humano que mereça uma pedrada? Uma agressão, um estupro? Tem? Mas no momento você pergunta, que roupa você estava usando? Isso é de extrema crueldade. Se você perguntou, você pode se candidatar ao posto de assistente do Mengele, sem problemas. Porque seres humanos se identificam com o sofrimento de outros seres humanos, né? Você não vai perguntar para um parente seu que roupa você estava usando. Jamais. Por quê? É um ser humano. Alguém da sua etnia, etc. Então entendam, alguns homens são pessoas educadas, incapazes de cometer uma violência contra uma mulher da minha religião. Ela não é uma mulher da minha religião. Logo, simples assim. Então você encontra homens altamente respeitáveis que cometem atrocidades. Por quê? Não é da minha religião. Não é da minha raça. Não é da minha etnia. Não é do meu povo. Não é de qualquer coisa que você escolher. Escolhe. Não é do meu partido. Não é... Não interessa.
Você escolheu. Qual o motivo que você transformou ele em coisa? Não interessa. No que transformou, você acabou de desligar o seu sistema empático. Então, você pode linchar, enforcar, queimar, com a maior naturalidade. E não vai sentir nada. É assim que acontece os linchamentos. Você vê um dono de casa, você nunca pensaria, né? Aí alguém diz, é um pedófilo! E você pega um pau e mata. E depois descobre que era inocente, como aconteceu com uma mulher numa praia, no Espírito Santo. Alguém identificou, que havia na internet, que ela era uma pedófila. Não era. Várias pessoas atacaram e a mataram a pauladas. Quem? Donas de casa, pai de família. Eles viram bebê, vamos matar este animal. E mataram. Olha o nome. Vamos matar esse animal. Né? No momento em que você diz animal, o que é que você diz? Não é gente. Então, o principal fenômeno que explicou alguns comportamentos encontrados em guerra, terrorismo, etc., é a coisificação. E a coisificação é neurológica. Você realmente não sente nada, porque você usa a área das coisas. Mas, e a situação das crianças? Como assim? Eu falei do passado, né? As pessoas que têm mais de 50 anos. Vamos voltar no tempo da escola, bem lá atrás, né? Tinha bullying naquela época? Muito pouco. Era um que era estranho, né? Bem diferente. Era comum, como hoje. Bom, eu nunca vi na minha escola. Tenho 3 irmãos e conversei com eles. Não vivi isso. E eu posso perguntar individualmente. Não era comum. Podia ser especificamente algumas regiões de conflito, alguma coisa assim, mas não era tão comum assim. Inclusive havia um limite, né? Chorou, todo mundo parava. É ou não é? E hoje? Vamos lá. Rio de Janeiro. Uma menina foi retalhada com gilete, o rosto. Por quê? Ela era do bando rival, de uma gangue, foi num morro, numa favela? Não, foi num colégio, em Laranjeiras, bairro de classe média alta. Por quê? Ela era bonita demais. Isso justifica? Aparentemente hoje sim. Você, se tiver alguma coisa, justifica. Agressão de todo tipo. E não só homens, mulheres também. Antigamente era coisa de menino, né? Agora não. Meninas quebrando costelas, braços, facas, etc. Não estou falando de crianças pobres. Estou falando de algumas crianças educadas se juntarem para baterem alguém até quebrar suas costelas, quebrar seus dedos. Eu não me lembro da gente quebrando ossos quando era criança. De ninguém. Vocês lembram? De vocês se juntarem para matar um coleguinha? Mas hoje faz. Com a maior naturalidade. Por quê? É o rock and roll. Não, são as drogas. Mas com 8 anos... Não, elas não estavam drogadas. Se você entrar na internet, você vai encontrar em qualquer lugar. Nos Estados Unidos, na Europa, em toda parte. Não é a pobreza nem a miséria. É bullying. É uma epidemia de bullying. Todo tipo de bullying. O suicídio por causa do bullying. A perseguição sistemática. A partir de 8 anos de idade já é perigoso. E o que você faz? Não faz. Qual a causa? É o videogame. É o rock and roll. É a televisão. Segundo Philip Zimbardo, que é um colaborador de Simon Cowell, ele é de Stanford, e ele foi responsável pela área do espelhamento e pelo desenvolvimento do funcionamento do sistema empático. Ele chegou à conclusão que não é o rock and roll, não são os videogames, nem a sociedade moderna. Somos nós, os pais, e a mudança do convívio social. Vamos explicar. Vamos para o passado, né? As famílias mais antigas. Então, se você tem mais de 60, 70 anos, como era a família? Você morava com a sua tia-avó, aí tinha primos, tios, era comum tios morarem juntos,
o primo mora também, não é aquela coisa grande de se reunir muita gente. É claro que isso gera muita confusão e também muita promiscuidade. Então, se você nascia nessa família, você sabia da tia-avó que tinha sido largada pelo marido, você sabia da história da prima que ficou grávida, você sabia a fofoca toda, não sabia? Não tem como não saber. A convivência é muito próxima. Então, você ficava sabendo de todas as coisas. Você vivenciava isso, não vivenciava? Você tinha um intenso convívio social. E nos eventos, sua mãe mandava, vai levar lá para sua bisavó. Ah, mas vai levar para sua bisavó. Ah, mas ela é chata, ela é feia, mas vai. E aí você convivia com sua bisavó, ou com sua tia-avó, com a prima idosa, ou aquela, outra. É ou não é? E não é só isso, os idosos vão para onde? Para sua casa. É ou não é? Então, a sua mãe ia morar com você, não ia? Sua avó também. E os seus filhos nasciam nessa casa também, conviviam com ela ou não? Hoje é assim? Não, nós somos mais civilizados, né? Quando ela fica muito idosa, você manda para casa de repouso especializada, para ela ter todo o conforto, um ambiente climatizado, de atendimento. Afinal, você trabalha, seu marido trabalha, todo mundo trabalha. Você não tem condição, então você manda para onde? Não estou abandonando não, porque eu visito todo dia. Mas você não leva seu bebê todo dia, leva? Para quê? Ela já está com Alzheimer, já fala cada besteira, Você vai deixar o seu bebê fofo, criado com todinho, conviver com pessoas com transtornos mentais, com demência, com Alzheimer? Claro que não, né? Para quê? Traumatizar a criança. Não é? Então, quando está velho demais, incapaz, você manda para um lugar, trata pelo carinho, mas seu bebê não convive. Você vai deixar aquela velha louca segurar seu bebê? Claro que não, né? Mas quando tem muita gente junto, acaba acontecendo. E aí as crianças convivem. Convivem com o quê? Todo tipo de gente. E quando você convive com todo tipo de gente, inclusive os idosos, acontece uma coisa estranha. Você sabe o que é dor, você sabe o que é reumatismo, você sabe o que é incapacidade de locomoção, você cresce sabendo sobre deficiência, você cresce sabendo sobre desconforto, sofrimento, etc. E você aprende como reagir à altura. Mas, hoje em dia as famílias são monoparentais. Você encontra seu pai a cada 15 dias. E todos seus amigos são do Facebook. Qual é o seu convívio social? E no Facebook não tem um filme, tem uma foto. O nível de interação das nossas crianças é mínimo. O que acontece então quando ela está na rua e um idoso começa a andar lentamente na sua frente? Simples, ele empurra. Por que não faria? Por que não faria? Coisa. Ele nunca aprendeu que era um ser humano. Ele não sabe nada. Porque algumas jovens inteligentes, educadas, finas, se reúnem para humilhar brutalmente uma colega? Não conviveu com humilhação, com sofrimento nenhum, nada, nunca. Por que não? Ela está incomodando. Por que não fazer? Outra coisa. Por que não? A incapacidade de reconhecer as emoções impede você de fazer espelhamento. Se você não consegue reconhecer o que o outro sente, apesar de você não ter nenhuma anomalia cerebral, o seu comportamento é o mesmo que um psicopata assassino. Se você não entende a humilhação, o sofrimento, a dor, nada disso, como é que você vai espelhar vai ter algum tipo de empatia? Não vai. Menos ainda simpatia. Não faz parte do seu universo, você nem compreende o que ela sente. Não faz parte de você. Então, quem desenvolveu esse lado da pesquisa foi Philip Zimbardo. E ele desenvolveu até um nome, chama-se analfabetismo emocional. Nós nos preocupamos de alfabetizar nossas crianças, que elas saibam ler, escrever, usar o computador, esporte, etc., mas nos esquecemos de alfabetizá-las emocionalmente. E quando nós não somos capazes de alfabetizá-la emocionalmente, quando você incomodar, ele te interna no asilo e esquece. Ele se torna um auto-executivo e demite tranquilamente. Por que não faria? Criança doente, por que eu vou pensar sobre isso? Ele nunca viu uma.
Criança com câncer. Queimada. Ela é estranha, ela tem uma queimadura. O que você faz? Persegue. Por que não faria? Não faz parte do universo dela a humilhação. Não faz parte do universo dela o sofrimento. Ela não sabe o que significa. Então, Felipe Zimbardo chegou à seguinte conclusão. Para que seu sistema empático funcione, você precisa reconhecer, no mínimo, 412 emoções diferentes. Só que tem um problema. Como assim? Não basta só reconhecer as 412. Ele fez um pequeno experimento. Ele pegou uma menina loura, de olhos azuis, classe alta, de Los Angeles, e ele desenvolveu um programa de computador, onde você tem a face da pessoa e as expressões do bonequinho. E esse bonequinho faz várias expressões. Medo, dor, essas expressões todas. Tá? E a criança foi exposta e ela tinha que reconhecer as expressões. E ela foi muito bem, ela reconheceu. Aí ele pegou um bonequinho pai, um bonequinho mãe, um bonequinho criança. E colocou em interações sociais para ela dizer o que estava acontecendo. E ela foi muito bem, ela foi um sucesso. Ela, entendeu? Ele está nervoso, ele está isso, ele está estressado, tudo ela entendeu. Olha que interessante. Mas aí, ele pegou os mesmos bonequinhos e trocou a cor. E perguntou para ela, o que eles estão sentindo? Não sei, são empregados. Agora nós juntamos a incapacidade de reconhecimento com a coisificação, que é muito comum, né? A criança, quando ela é pequena, ela vai distinguir quem é parente e quem é empregado? Claro que não. Ela vai demonstrar um afeto natural por todos os seres humanos. Até que a mãe explica, não fale com ele, é um empregado. Ou, não fale com ele, é um mendigo. E aí você ensina a criança que empregado não é gente. E no caso dela, como eles eram mexicanos, quem era daquela cor não era gente. E o que ela fazia quando ela via o mexicano? Coisificar. Então ela era perfeitamente capaz de reconhecer as emoções de uma pessoa branca, mas era totalmente incapaz de reconhecer as emoções de um latino, ou negro, ou judeu, ou palestino, ou seja lá o que você resolveu coisificar. Então, Felipe Zimbardo chegou à conclusão que para que o seu sistema empático seja funcional, você precisa reconhecer pelo menos 412 emoções diferentes nos dois sexos em pelo menos 3 raças diferentes da sua. Se você reconhecer essas emoções nos dois sexos em pelo menos 3 raças, você será incapaz de ter um comportamento psicopático. Por que eu falei nos 2 gêneros? Porque em algumas culturas, mulher não é gente. Então, por exemplo, a cultura indiana. Um homem bater em outro homem é algo inaceitável. Mas pode bater em mulher perfeitamente bem. Por quê? Mulheres não são gente. Então, para que o seu circuito empático funcione, você precisa reconhecê-las. Bom, essa é a teoria elaborada por ele. Aí ele resolveu, tinha que testar isso, demonstrar se era realmente assim. E ele realizou um experimento. Ele desenvolveu o programa de computador e foi para uma escola em Los Angeles que tinha um índice de violência daqueles que tem detector de metais, etc. Ele chegou nesse colégio com crianças de 8 anos de idade. Não se enganem. E começou um programa de alfabetização emocional. Começou a ensiná-las as 412 emoções básicas, nos 2 gêneros, em várias raças diferentes. As crianças deveriam passar pelo programa, treinar no computador, eram jogos, coisas assim. E quando elas conseguiam chegar a um nível de eficiência, eram consideradas alfabetizadas emocionalmente, ele iniciava um programa para desenvolver o fator integrador do caráter, que ele chamou Projeto Herói Imaginário. Então, depois que elas eram capazes de reconhecer as emoções, precisava espelhar, certo? Ele sabe as emoções, mas qual a resposta apropriada eu devo dar a essas situações? Se você não for exposto a algum tipo de valor moral, como é que você vai saber? Então, como era o Projeto Herói Imaginário? Muito simples. Ele pegou verdadeiros heróis e apresentou para as crianças.
a história dos verdadeiros heróis, ele apresentou, ele dramatizou, ele explicou, fez com que elas vivenciassem em várias situações diferentes o verdadeiro herói. Vocês sabem o que é o verdadeiro herói? Eu não sei se vocês sabem, né? Mas as nossas crianças não sabem. Para elas, o verdadeiro herói é o Homem-Aranha, Superman. São imaginários. Agora vamos lá, o que é o verdadeiro herói? Por exemplo, um soldado que ganha a medalha de honra do Congresso. Por que dão uma medalha para ele? Porque ele matou o inimigo? Não, essa é a obrigação do soldado. Se ele matou o inimigo, fez sua obrigação. Quando é que você dá uma medalha de honra para ele? O que ele tem que fazer para ganhar uma medalha? Matou mais ou mais eficiente? Não. Se ele matar mais e mais eficiente, ele é promovido. Para ganhar uma medalha, o que ele tem que fazer? Tem que fazer o quê? Salvar. Não é só salvar, porque bombeiro também salva. Todo bombeiro ganha medalha? Não. Só alguns bombeiros ganham medalha. Qual é o bombeiro que ganha medalha? Se a obrigação do bombeiro é salvar, ele não ganha medalha toda hora, ganha? Não. Ele ganha medalha especificamente numa situação. Então o que é um herói? É um ato de bravura, sim. Ele salva alguém em que circunstância? Com o risco da própria vida. Então, quando um soldado salva o seu companheiro sob fogo inimigo, com o risco da própria vida, que não é obrigação, gente. Você não tem obrigação de se suicidar se você é um soldado. Tá? Então, está sob fogo cerrado. Seu amigo se feriu, você não tem obrigação de ir lá salvá-lo e morrer. Não exigem isso de você. Mas se fizer, se sobreviver, você ganha uma medalha. E o bombeiro também. O bombeiro salva vidas, mas o pé está condenado, vai cair. Ele tem a obrigação de entrar. Mas se entrar, ele ganha uma medalha. Porque ele é um verdadeiro herói. Médico também. Aqueles que foram lá para tratar o ebola no meio de uma epidemia e com o risco da própria vida, foram lá. Então, pessoas que realizam um bem à humanidade com o risco da própria vida. Cientistas que arriscam contágio, que injetam em si mesmo para tentar descobrir uma resposta. Pessoas que arriscam a própria vida para salvar outras pessoas. São os verdadeiros heróis. A gente não tem muita dúvida sobre isso. Tá? E aí ele pegava esses heróis, apresentava para as crianças, porque olha só, como as crianças não sabem disso, elas acham que quem arrisca a própria vida é um otário. Por que o Homem-Aranha é um herói? Porque ele tem superpoderes. Né? Então, como o super-homem vai, ele é invulnerável a balas. Então, você pode salvar. Então, só salva quem? Pessoas imaginárias. Pessoas normais não fazem isso. Fazem. Não no seu universo. Afinal, vocês sabem quem é Mary Bettine McLeod? Albert Schweitzer? Damião de Vester? James Farmer Jr. E aí? Quem são os verdadeiros heróis? Você conhece algum? Se você não conhece nenhum, quanto se apresentou para os seus filhos? Homem-Aranha, Batman, Superman, e tem até esse ruim que é o Deadpool, né? Que é o cara até mau caráter. Nem isso salva mais. Então, as crianças não sabem. Então, Philip Zimbardo apresentou para ela os heróis. E quem é Mary Bettine McLeod? Bom, ela era neta de escravos numa plantação de algodão no sul da Virgínia, nos Estados Unidos, que até hoje é altamente racista. Então, a sua avó era viva e foi escrava. A sua mãe, que não era escrava, não sentiu grande diferença. Ela trabalhava na plantação de algodão, quando veio a libertação, ela continuou trabalhando na plantação de algodão. E se você perguntasse para ela, diria que piorou. Porque antes eles ganhavam uma série de coisas, os patrões agora tinham que pagar. Então não houve uma melhora significativa. E como agora tinham que pagar, ela além de trabalhar na plantação de algodão, ela também lavava roupa para fora. E a vida dela era fazer isso. E um dia Mary, que tinha 12 anos de idade, foi ajudar sua mãe a levar um fardo de roupa na casa da fazenda, onde viviam os brancos. E ela foi ajudar. Enquanto a mãe estava negociando lá, ela ficou andando pela casa. E nisso ela entrou num local.
E ela viu alguns objetos que ela não reconheceu, em grande quantidade. E eles eram coloridos e brilhantes e chamaram a atenção. E ela foi levar a mão. Nisso, a filha da casa entrou. Tire a mão daí, sua negra. Isso não é para você. Isso são livros e você nem sabe ler. Pode sair. E ela saiu rapidamente. Mas ficou na mente dela. E quando ela estava com a mãe voltando para casa, ela perguntou. Imagina o que ela perguntou. Mãe, o que são livros? O resto era muito natural, mas o que são livros? Vocês imaginam que existem pessoas que não sabiam o que eram livros? Pois é, ela nunca viu um livro, ela não sabia o que era um livro. E o mais interessante é que a sua mãe também não, porque ela respondeu, é uma coisa lá dos brancos. Mas o que são? São uns negócios que contam histórias. E a gente pode ouvir? Não, é só para brancos. E ela não conseguiu esquecer, porque ela amava histórias. E o negócio contava histórias. E aquele foi na mente. 1 ano depois, ela estava com seu pai na vila, e andando enquanto ele fazia o seu serviço, ela encontrou uma lata de lixo e dentro tinha um livro. Ela pegou e escondeu. Porque se era coisa de branco, podiam tomar. Ela escondeu. Voltou para casa, foi para o mato, com uma vela, e pegou o livro. E sacudiu. Fala alguma coisa. E ele não disse uma palavra. Ela tentou várias coisas. E ele não falou com ela. Ele só fala com brancos mesmo. Mas uma senhora que veio do leste, alguém importante, alguém que estava na região, e ela resolveu perguntar, né, se alguém soubesse alguma coisa. E ela perguntou, a senhora sabe o que são livros? Sei. E é verdade que eles só falam com brancos? Não. Eles falariam comigo? Falariam. Eu tenho um, mas ele não quis falar. Aí a senhora perguntou, você sabe a língua deles? Não. Quer que eu te ensine? E Mary aprendeu a ler aos 14 anos. E ela finalmente pôde falar com o seu livro. E era o Novo Testamento. E ela achou que eram histórias importantes demais e que todos os negros tinham direito de conhecer. E Mary Bethune, neta de escravos na Virgínia, resolveu se dedicar a ensinar outros negros a ler. E ela começou a fazer isso. No meio do mato, fez uma escola mais ou menos e começou a ensinar. E ela dizia assim, quando você aprender, eu vou pedir uma coisa. Quando você ganhar dinheiro, dê $1 para que eu possa ensinar outras crianças negras a ler. Então, ela não pedia nada. Dizia, quando você ganhar o seu primeiro dinheiro, dá $1 para que outras crianças negras aprendam a ler. E aconteceu. Cada aluno foi embora e voltava e dava o primeiro $1. E com esses dólares que começaram a vir, ela fez uma escolinha. E cada um que aprendia na escolinha dava $1. Ela fez outras escolas. E foi aumentando, aumentando. Ela fez uma fundação, a Fundação Mary Bethune McLeod. E as escolas se multiplicaram. E cada um que estudava na escola Mary Bethune McLeod doava $1 do seu primeiro salário para a Fundação Mary Bethune McLeod. E ela cresceu. Só que a política também cresceu, e os Estados Unidos mudou, e a lei mudou, e todos os negros já tinham o direito de aprender a ler, e não havia mais campo para a Fundação Mary Bethune McLeod. Eles resolveram migrar para a África. E no último censo, eles chegaram à conclusão que 70% dos negros que atingiram o curso superior na África o fizeram graças à Fundação Mary Bethune McLeod, criada por uma neta de escravos de uma plantação de algodão. Mas se você contasse para a criança, claro que ninguém faria isso, faria? E Philip Zimbardo pegava soldados. Você agora é um soldado, os inimigos estão atacando. E eles imitavam os heróis, as medalhas de congresso, os bombeiros. Então, além dele contar a vida desses heróis, James Farmer Jr., esse você não viu, entra na internet, procurem, Damião de Vester, Albert Schweitzer. Albert Schweitzer era um pianista. Ele era um dos mais fantásticos intérpretes de Bach que já existiu. Fazia o concerto nas maiores casas de shows da Europa. E um dia ele largou tudo e foi ser médico na África.
Como assim alguém larga tudo para ir na África? Não agora, na década de 40. Nada, no meio do nada. E ele foi para lá, fez uma clínica para atender os africanos. Aí o dinheiro acabou. E ele não conseguiu, aí ele voltou para a Europa, treinou um tempo, fez shows novamente, e incrível, pode ser incrível, mas ele não perdeu a capacidade, fez shows, brilhou na Europa, juntou dinheiro e voltou para a África. E morreu lá. Não, isso é coisa de otário. Ninguém jamais faria um negócio desse, né? Não, só um verdadeiro herói. E Philippe Zimbardo apresentou para as crianças os verdadeiros heróis e o que eles significavam. E eles dramatizaram, e quando ele achou que eles chegaram a um nível de aptidão, ele fez um experimento. Ele pegou um dos garotos e apresentou a seguinte situação. Um garoto gordinho no canto, com 3 em volta. O que está acontecendo? Ah, ele está com medo, está sendo atacado. E o que você faria? Eu seria um verdadeiro herói. Porque isso você ensina. E é claro que para ela ser capaz de aprender e ler corretamente, ela precisa ser alfabetizada emocionalmente. Coisas que nós temos deixado de fazer com as nossas crianças. Se elas não forem alfabetizadas emocionalmente e não foram capazes de discernir o que é o certo e o que é errado, como elas vão agir? E o que é que vocês esperam? Eles vão agir como estão agindo. Eles vão atacar violentamente, brutalmente, exatamente como os pequenos psicopatas que são e que nós criamos. Agora eles vão crescer e se tornar esses executivos responsáveis pela destruição sistemática do meio ambiente, pela exploração maciça dos recursos, tanto naturais como humanos, sem o menor remorso. Remorso é coisa de seres humanos, não de psicopatas. Psicopatas não sentem remorso. Psicopatas não sentem nada. Psicopatas pegam o que querem, no momento que querem, sem nenhuma preocupação. Porque isso a gente ensina. Então, Philippe Zimbardo chegou à conclusão que a causa do bullying e da extrema violência das nossas crianças, não estou nem falando de adolescente, das nossas crianças, é a maneira como nós as estamos criando hoje. A ausência de convivência social. Juntando tudo isso, você tem de onde vem o mal. E a pergunta é, tem certeza que você não se tornaria assistente do Mengele? Foi um prazer estar com vocês. Muita paz. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.